Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, onde faremos a leitura do verso 14 ao 36. Nós vamos dar continuidade à exposição do capítulo 2, que nós iniciamos no domingo passado, quando nós vimos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e o dom de idiomas que foi concedido àqueles irmãos para o testemunho da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos ver o discurso do apóstolo Pedro explicando os acontecimentos daquele dia, no dia de Pentecostes. Então, Atos capítulo 2, faremos a leitura do verso 14 ao 36. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, porque temos acesso à tua palavra. Tua revelação sobrenatural a nós, revelação de como nós podemos ser salvos unicamente por Cristo Jesus. E uma vez que foi do teu agrado nos revelar o plano da salvação pela tua palavra, nós pedimos, ó Pai, que o nosso coração esteja pronto para receber este santo ensino e que sejamos verdadeiramente transformados por ele. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Na semana passada eu pedi para as crianças desenharem os 12 apóstolos com chamas de fogo na cabeça, pregando o evangelho para as pessoas que ali estavam. Hoje vocês vão fazer uma cena parecida, mas no meio deles vocês vão enfatizar Pedro, o apóstolo Pedro, pregando o evangelho, pregando essas palavras que ele está falando aqui no texto que nós lemos. Então é um desenvolvimento do desenho da semana passada, com foco no apóstolo Pedro. Então vamos à nossa exposição, irmãos. Se você tivesse que resumir o que aconteceu em Atos capítulo 2, no Pentecostes, como é que você resumiria? Se tivesse que explicar para alguém o que aconteceu no capítulo 2 de Atos, quais seriam os temas-chave do texto, segundo vocês imaginam?
Talvez uma das coisas que nós faríamos é enfatizar a descida do Espírito Santo. Talvez nós pensemos que o sujeito principal, ou o personagem principal do texto é o Espírito Santo. Mas quando nós observamos este texto e nós vemos a explicação de alguém que estava lá, nós observamos que a ênfase é um pouco diferente. Qual é o personagem principal do discurso de Pedro? É o Espírito Santo? Não, é Cristo Jesus. Ele dá ênfase no ministério, na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo. Tudo isso é o que explica a descida do Espírito Santo, mas o foco está em Cristo Jesus. Ele vai argumentar por meio de 3 argumentos, nós vamos ver, a respeito de o que aconteceu naquele momento. A descida do Espírito Santo significa o quê? Qual foi o propósito de Deus ter enviado o seu Santo Espírito neste momento? E ele vai resumir e basear tudo isso na obra de Cristo Jesus, no seu ministério terreno, no fato de que o seu ministério foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, e ele, estabelecendo o seu reino, assumindo o trono de Davi, concede a bênção do Espírito Santo. Por isso o tema do sermão nesta noite é: reconheça o significado do Pentecostes. Reconheça o significado do Pentecostes. O que significa o Pentecostes? Em primeiro lugar, o Pentecostes é resultado do ministério de Cristo. O Pentecostes é resultado natural e necessário do ministério de Cristo. Observem como começa o discurso de Pedro. Se os irmãos se lembram, no final do texto que nós vimos na semana passada, algumas pessoas estavam zombando os apóstolos por causa do testemunho do Evangelho. Eles os acusaram de estarem embriagados, cheios de vinho doce. Mas Pedro então se levanta e defende a fé, dizendo que isso que eles estavam fazendo não era fruto de embriaguez. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, mais ou menos 9 horas da manhã. O que aconteceu ali não foi fruto de embriaguez. Aqueles homens estavam sóbrios. Mas o que Pedro então faz é proclamar o Evangelho por meio desse discurso, o primeiro discurso que nós vemos aqui no livro de Atos, no capítulo de número 2. Quando nós comparamos os discursos de Atos, e nós tivemos o contato com alguns deles nos nossos estudos de quarta-feira, nós vemos que há alguns temas que aparecem em todos os discursos do livro de Atos, como que uma estrutura comum. Em todos os discursos de Atos, nós temos a proclamação do Evangelho por meio da exposição do ministério de Cristo. O que ele fez, como ele morreu, mas o fato dele ter ressuscitado e subido aos céus. Um resumo do Evangelho de Cristo Jesus. Em segundo lugar, é comum em todos eles uma prova baseada nas Escrituras Sagradas. Aqui o apóstolo Pedro cita especialmente Joel e os Salmos. Mas outros discursos vão trazer outros textos, sempre para dar embasamento bíblico para aquilo que estava sendo anunciado. E o terceiro ponto que era comum de todos os discursos é um chamado ao arrependimento. Todos eles concluíam com uma exortação para que aqueles ouvintes se arrependessem dos seus pecados e abraçassem o Evangelho com fé. E todos esses elementos nós encontramos aqui no texto. Mas então Pedro explica aquilo que estava acontecendo, citando a profecia de Joel no versículo 6, dizendo: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Se os irmãos se lembram, na semana passada nós vimos que alguns verbos que são trazidos aqui no texto têm uma ênfase passiva naquilo que está acontecendo. Foi dito. Mas se isso foi dito por alguém. Nós somos necessariamente levados a concluir que a ênfase está em Deus como aquele que faz a ação. Foi dito por quem? Foi dito por Deus. Deus foi quem trouxe a profecia para Joel, e essa profecia então está sendo cumprida porque Deus é o seu autor. Deus é quem garante o seu cumprimento. E Pedro vai basicamente resumir a sua argumentação em 3 pontos. O primeiro deles é que o espírito da profecia chegou no ministério de Jesus. Uma vez que Cristo conclui seu ministério, fazendo milagres, morrendo, ressuscitando e subindo aos céus, ele envia o espírito da profecia. Em segundo lugar, que Jesus é herdeiro prometido de Davi, por causa da sua ressurreição. Em terceiro lugar, que Jesus deu o seu espírito em virtude da sua exaltação, assentando-se à destra de Deus. Mas antes de nós entrarmos propriamente na profecia de Joel, que é citada aqui, nós já podemos tirar a primeira lição para nós com base na atitude do apóstolo Pedro. Nós somos chamados também a testificar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E testificar do Evangelho significa estar pronto para defender a fé em qualquer situação que nos seja imposta. No caso de Pedro, ele não estava esperando um momento adequado em que desse um horário para que ele pregasse o Evangelho ali. Mas uma vez que ele percebeu que havia pessoas questionando a legitimidade do Evangelho, zombando do Evangelho, ele se levanta para defender a fé. Como o próprio Pedro vai escrever na sua primeira carta: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
O que nós crentes devemos fazer com relação ao testemunho cristão? Devemos estar prontos. Buscar em Deus capacitação para estarmos prontos para defendermos o Evangelho e apresentarmos o testemunho da fé àqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Devemos buscar as oportunidades de forma engajada, não simplesmente esperando que as oportunidades caiam no nosso colo, mas prontamente nos colocarmos em situações que nos levam a testemunhar do Evangelho de Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que o Espírito Santo foi enviado. Vimos isso semana passada. Para que nós estejamos prontos para defender e testificar do Evangelho de Cristo Jesus, aproveitando todas as oportunidades que nos são dadas para que o Evangelho de Cristo seja conhecido. Foi isso que Pedro fez neste momento. E ele começa citando a profecia de Joel, que diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então ele está citando uma profecia do Antigo Testamento que foi dada em Joel capítulo 2, e observem a expressão que ele usa, que essas coisas aconteceriam nos últimos dias. Essa expressão, nos últimos dias, acontece em diversos lugares dos livros proféticos do Antigo Testamento. Os últimos dias dizem respeito a um período em que Deus iniciaria uma intervenção especial na história da humanidade para assim cumprir os seus propósitos redentores para com seu povo. E observem o que Pedro está dizendo. Uma vez que o Espírito Santo é derramado, esses últimos dias já se iniciaram. Na verdade, para Pedro e para os autores do Novo Testamento, os últimos dias se iniciam com o ministério de Cristo Jesus. Com a vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição, ascensão e o derramar do Espírito, os últimos dias já começaram. O que na verdade nós aguardamos é apenas a conclusão desses últimos dias, naquele que é chamado o último dia, o grande e terrível dia do Senhor. Mas os últimos dias já foram iniciados. Nós já vivemos os últimos dias. Eles começaram com a primeira vinda de Cristo Jesus. Mas por que a profecia de Joel? Quando nós lemos o profeta Joel, nós vemos que o povo de Deus naquele momento vivia com o resultado de uma peste de gafanhotos que havia assolado aquela terra. E Deus então chama o seu povo ao arrependimento para que reconsiderem os seus caminhos e promete que traria a salvação no momento adequado, quando então o Espírito seria dado sobre toda a carne. E nesse dia então haveria salvação para todo aquele que invocasse o nome do Senhor. E Pedro então cita este texto dizendo que com a derramada do Espírito Santo sobre toda a carne, não haveria mais distinção entre classes, porque se os irmãos se lembram, no Antigo Testamento o Espírito Santo não era derramado sobre todas as pessoas indistintamente. Mas o Espírito Santo agia pontualmente, por meio dos juízes, por meio dos profetas, por meio dos reis. Mas chegaria um momento em que todo aquele que invoca o nome do Senhor seria revestido do Espírito Santo. E observem que ele utiliza aqui o contraste entre os adultos e os jovens para mostrar que não há divisão de idade, os homens e as mulheres para mostrar que não há divisão de gênero, os senhores e até sobre os servos para mostrar que também não existe distinção de classe. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é pregado indistintamente a todos. Ele é o Salvador de todos aqueles que se achegam a Ele com fé e com arrependimento. E da mesma forma, o Espírito Santo é dado a todos esses tipos de gente. Todos agora são capacitados a testificar do Evangelho. Todos agora são capacitados a viverem uma vida em que testemunham do Evangelho de Cristo, onde quer que eles estejam. Mas observem interessante o que acontece no verso de número 18. Pedro diz: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, diz o Senhor, derramarei do meu espírito. Quando nós vamos lá para a profecia de Joel, nós não temos o pronome possessivo meu. O texto simplesmente diz: até sobre os servos e sobre as servas. Então por que Pedro aqui acrescenta os pronomes meus servos, minhas servas? Justamente para mostrar que, como resultado da obra da redenção em Cristo Jesus, nós somos tornados servos do Senhor. Nós somos tornados seus escravos, propriedade do Senhor. Se por um lado antes nós estávamos escravizados em nossos delitos e pecados, a redenção é uma compra que o Senhor faz de nós e nos leva a um estado de graça, no qual nós somos agora tornados servos do Senhor. E diante disso nós podemos concluir essa grande e preciosa lição que a vinda de Cristo Jesus nos traz. O Evangelho não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Sempre foi plano de Deus abençoar todas as famílias da terra. E a visão que nós temos em Apocalipse é de todas as tribos, povos, línguas e nações exaltando o Cordeiro que é Salvador de todas as pessoas que se achegam a Ele com fé e arrependimento. O Evangelho não é restrito a idades, não é restrito a castas, a gêneros. Pelo contrário,
todos são alvo da pregação do Evangelho e todos, consequentemente, são alvo do Espírito Santo sendo habitado neles. Por isso nós devemos também testificar o Evangelho para todos. Devemos estar prontos para testificar a todo tipo de pessoa que aparece em nossa frente, para que nós também os levemos a fazer parte desse povo, o povo do Senhor. Mas a profecia de Joel continua dizendo: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A profecia de Joel traz agora, irmãos, alguns sinais que acompanhariam esses últimos dias que foram inaugurados com a vinda de Cristo Jesus. Talvez os irmãos já tenham ouvido alguém expor esse texto. É bem comum que a visão comum a respeito do texto seja que os versos 17 e 18 dizem respeito ao momento que o Espírito Santo vem, e os versos 19 e 20 dizem respeito aos dias imediatamente anteriores ao retorno de Cristo Jesus. Como se houvesse um espaço de tempo entre os versos 18 e 19. Só que não parece que Pedro entendia dessa forma. Pedro parece citar todo esse texto da profecia, mostrando que toda ela se cumpriu no ministério de Cristo Jesus. Porque se os irmãos observarem, no verso 19 ele também acrescenta algumas palavras que não estavam na profecia de Joel. Mostrarei prodígios no céu e na terra, é como está em Joel. Mas Pedro diz: mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Então ele acrescenta as expressões em cima e embaixo e acrescenta também a expressão sinais, que é muito importante aqui no texto, como nós vamos observar. Então o que Pedro parece estar ligando aqui é que todas essas coisas aconteceram de alguma forma no período dos apóstolos. E nós podemos identificar 4 dessas coisas aqui. E por que isso é importante? Porque esses sinais no Antigo Testamento sempre eram associados à vinda do reino de Deus. E como nós temos visto nos últimos domingos, a primeira vinda de Cristo Jesus já inaugurou o seu reino entre nós. Nós já vivemos debaixo do reino de Deus, que vai sendo expandido até a sua consumação final, mas o reino já é presente. Observe, essa expressão prodígios e sinais que aparece no verso 19, aparece depois lá no verso 22, para falar a respeito do ministério de Cristo. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Quando nós vamos para o verso 43, já no exercício do ministério apostólico, o que o texto diz no verso 43? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então a escolha dos termos não parece ter sido aleatória por Pedro. Ele fez justamente para que os ouvintes naquele momento associassem com aquilo que Cristo fez e continuava fazendo por meio dos seus apóstolos. Mas em segundo lugar, nós temos os eventos relacionados ao escurecimento do sol. Se os irmãos se lembram, lá em Mateus 27, 51, quando Cristo morreu, estava na cruz, o texto diz que o céu se escureceu, que a terra estremeceu, eventos que acompanharam a crucificação de Cristo Jesus. E não são eventos pequenos. Aqueles homens em Jerusalém com certeza se lembravam dessas coisas. Eles estavam lá, fazia 7 semanas que aquilo havia acontecido, um eclipse acompanhado de um terremoto. Eles não poderiam ter se esquecido tão facilmente. Além disso, o texto fala de maravilhas nos céus. Nós podemos pensar aqui na própria ascensão de Cristo Jesus. Como nós vimos no capítulo 1, a expressão céu aparece inúmeras vezes. No próprio capítulo 2, o Espírito Santo é derramado dos céus, de forma visível, num fenômeno visível. Mais uma vez, eventos relacionados ao ministério de Cristo Jesus. E por fim, em quarto e último lugar, a referência a sangue. Talvez uma referência um pouco mais difícil da gente precisar como isso acontece. Mas nós podemos pensar talvez na instituição da ceia, em que Cristo Jesus diz que derramaria o seu sangue em favor de muitos, no próprio fato dele ter sido crucificado e jorrado sangue do seu corpo, ou a própria pregação dos apóstolos. Por exemplo, em Atos capítulo 5, os judeus dizem que os apóstolos estavam derramando, ou melhor, atribuindo a eles o derramamento do sangue de Jesus. Já no capítulo 20, Paulo vai falar que a igreja foi comprada pelo próprio sangue de Jesus. Então, o sangue também estava presente no ministério de Cristo Jesus. Da mesma forma, o fogo, talvez nos lembrando do próprio evento do Pentecostes, em que línguas desceram como fogo, ou a nuvem que tomou Jesus quando ele estava subindo aos céus, ou como aquele som, um vento impetuoso, que os irmãos devem se lembrar, é um paralelo com o que aconteceu no Monte Sinai, quando a lei é entregue a Moisés, acompanhado de fogo e de nuvem. Todas essas coisas, sinais visíveis do ministério de Cristo, se cumprindo naquele momento, atestando a chegada do reino e dizendo que os últimos dias chegaram.
Então todos esses sinais que são trazidos aqui por Joel, citados por Pedro, parece que fazem referência àquilo que aconteceu já no ministério de Cristo Jesus, dizendo, os últimos dias já começaram. E nós vamos observar a importância disso, porque Pedro, logo depois, no verso 21 e nos versos 22 a 24, vai enfatizar o ministério de Cristo. Ele vai falar, olha, o Espírito Santo veio por causa do ministério de Cristo, esse ministério que ele está enfatizando neste momento. E uma vez que os últimos dias já chegaram com a vinda de Cristo Jesus, o grande dia também está próximo. Quando os apóstolos anunciavam a certeza do reino de Deus presente, o que eles estavam fazendo é alertando seus ouvintes de que o grande dia chegaria em breve. Por isso eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Por isso eles precisavam crer em Cristo Jesus. Porque o dia do Senhor, o texto diz, iria chegar. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O dia da intervenção divina final na história, trazendo salvação ao povo de Deus e trazendo a destruição dos inimigos de Cristo Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que nome? O nome de Cristo Jesus. No caso de Joel, a referência é a Yahvé. Mas no caso da pregação de Pedro, nós temos a certeza de que ele se refere a Cristo Jesus. Porque lá nos versos 38 e 39, ele diz que a salvação vem por meio do nome de Jesus Cristo. É apenas invocando o nome de Jesus que é possível ser salvo da ira vindoura do Senhor. Mas agora observem a ênfase que nós temos nos versos 22 a 24 quanto ao ministério de Cristo. Pedro diz, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro vai agora ligar o texto de Joel com o ministério de Cristo Jesus, dizendo que todas essas coisas são relacionadas de alguma forma com o ministério de Cristo, o que garante a vinda do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele enfatiza que Jesus Cristo era verdadeiro homem, era um nazareno, uma figura histórica e verdadeira que aqueles homens certamente conheciam. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Os milagres que Cristo realizou foram feitos pelo próprio Deus por intermédio dele, dando a certeza de que ele era verdadeiramente enviado por Deus. Apesar de ter sido rejeitado pelos seus, Deus estava com ele. Deus estava fazendo todos aqueles milagres, atestando a chegada do reino de Deus. Observe o que diz Lucas capítulo 11, verso 20, quanto aos sinais de Jesus. Lucas 11, verso 20, o próprio Jesus falando, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se Jesus Cristo realizava os milagres que realizava pela mão de Deus, como de fato fazia, eles deveriam estar certos. É chegado o reino de Deus sobre vós. Então todos aqueles milagres serviam para atestar esse fato. O reino de Deus estava sendo estabelecido por Cristo Jesus. As tribos estavam sendo restauradas. E certamente eles se lembravam disso, porque Pedro diz, vós mesmos sabeis. Talvez eles fossem testemunhas visíveis daquilo que Cristo havia realizado. E ele diz, olha, se lembrem de como ele fez todas essas coisas, de como ele foi aprovado por Deus com seus milagres. Mas vós o matastes, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Ele enfatiza que aqueles 3 anos do ministério de Jesus culminaram na cruz. Cristo sendo entregue pelo seu próprio povo para ser morto pelas mãos de iníquos. E observem o quanto Pedro é claro em dizer, vós o matastes. Ele não tem aqui nenhum receio em acusar aqueles homens de terem rejeitado a Cristo Jesus, porque foi justamente isso que eles fizeram. Apesar de quem tenha matado a Jesus diretamente foram os romanos, quem foram responsáveis pela morte de Jesus verdadeiramente foram os judeus. Por isso ele diz, vós os matastes, ainda que seja pelas mãos de iníquos, ainda que seja pela mão de pagãos. Mas tudo isso, o texto diz, foi segundo o determinado desígnio e presciência de Deus. Nada disso fugiu do controle de Deus. Era parte do plano de Deus que Cristo fosse humilhado, para que depois ele fosse exaltado. Era parte do plano de Deus, nós lemos isso em Filipenses capítulo 2, de que ele se entregasse na cruz, a morte mais vergonhosa e dolorosa daquela época, para que ele fosse então exaltado. Então as duas coisas aqui andam juntas. A responsabilidade daqueles judeus em terem matado Jesus, mas ao mesmo tempo, o plano de Deus sendo fielmente executado segundo a sua vontade.
Mas apesar disso, apesar de resumir brevemente o ministério e a morte de Jesus em 2 versículos, a grande ênfase de Pedro no texto vai ser na ressurreição de Cristo, o maior de todos os milagres. Ele vai gastar 9 versículos para falar sobre a ressurreição. E o que Pedro diz aqui nesse texto sobre a ressurreição? Primeiro ele diz que Deus o ressuscitou. Se aqueles homens eram culpados de terem matado Jesus, por outro lado, Deus atestou sua aprovação ressuscitando a Cristo Jesus. O texto diz também que a morte é agoniante e ela prende aqueles que são alvo dela. O texto diz que ele ficou preso sobre os grilhões da morte. É como se a morte aqui fosse personificada, uma pessoa que está segurando Jesus, mas Deus a livrou dela, porque não era possível que ele fosse mantido pelos poderes da morte. O desígnio de Deus era que ele fosse exaltado, que ele fosse ressurreto, que ele cumprisse o propósito para o qual foi designado, concluindo assim o seu ministério. Então, em primeiro lugar, a primeira verdade que nós podemos observar no texto é que o Pentecoste é resultado do ministério de Cristo Jesus. Todo aquele ministério em que ele foi rejeitado pelos seus, foi morto, mas ressuscitou, tinha como objetivo cumprir o plano de Deus, de, consequentemente, reestabelecer o reino de Deus, reestabelecer as tribos de Israel, o que era necessário, a descida do Espírito Santo. Mas agora nós vamos observar que a segunda verdade que o texto nos ensina é que o Pentecostes é possibilitado pela exaltação de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, o Pentecoste é resultado do ministério de Cristo, mas em segundo lugar, o Pentecoste é possibilitado pela exaltação de Cristo. E é isso que Pedro enfatiza dos versos 25 a 36. Agora, a partir do verso 25, ele vai falar sobre a ressurreição, citando o Salmo de número 16, que diz: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. O segundo argumento de Pedro vai ser: Jesus é o herdeiro prometido de Davi, que cumpre as promessas e profecias do Antigo Testamento. E agora Pedro cita o Salmo de número 16, especialmente os versos 8 a 11, que são trazidos aqui no texto, argumentando que tudo aquilo que foi dito por Davi se cumpria de forma plena em Cristo Jesus. O que acontece no Salmo 16? Davi expressa a sua confiança diante do Senhor. Ele diz que apesar dos homens serem levados a seguir outros deuses, ele permanece fiel ao Senhor na certeza de que ele pode confiar em Deus, de que Deus está sempre à sua presença. E estando na sua presença, Davi poderia desfrutar de alegria mesmo em momentos de dificuldade, na certeza de que ele desfrutaria da própria presença de Deus, que o traz conforto, que o traz paz. Davi então é levado a louvar ao Senhor, louvar de forma completa, com seu coração, com sua língua e com o seu corpo. Mas observem o que Pedro argumenta aqui no texto. Perdão. Apesar de Davi ter dito essas palavras, Pedro vai argumentar que na verdade elas dizem respeito a Cristo Jesus. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e hoje o seu túmulo permanece entre nós, até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Davi disse que não seria mantido na morte. Ele tinha esperança da ressurreição, mas uma ressurreição final. Uma ressurreição que só é garantida porque Cristo verdadeiramente ressuscitou. O corpo de Cristo não foi deixado à corrupção na cova. Ele ficou pouco menos de 2 dias no túmulo, de sexta até domingo de manhã, para que não desse tempo de que seu corpo fosse decomposto, fosse comido pelos vermes, o que seria algo extremamente terrível para um corpo santo como o corpo de Cristo Jesus. Mas Deus o ressuscitou, não permitiu que o seu santo visse corrupção. E nesse sentido, todas essas palavras são atribuídas a Cristo Jesus, porque aquilo que era verdade por Davi só era verdade por causa do seu descendente. Cristo Jesus é aquele que sempre foi confortado por Deus. Cristo foi aquele que confiou em seu Pai que poderia livrá-lo até mesmo da morte. Cristo foi aquele que decidiu passar pelo caminho da morte, tendo a certeza de que mesmo que ele morresse, Deus o ressuscitaria. O autor de Hebreus diz que ele clamou por aquele que poderia livrá-lo de tudo aquilo. Toda aquela dor que ele experimentou, ele passou confiando em Deus. Em nenhum momento Deus o desampararia, como de fato não desamparou. Ele passou pela morte como nosso representante. Se achegou à direita de Deus como nosso representante
E o texto diz, ele recebeu aquilo que o Pai prometeu, de que ele veria os caminhos da vida e teria plenitude de alegrias na sua presença. Isso é importante para nós também quando nós pensamos na nossa união com Cristo. Porque todas essas palavras também, de alguma forma, são atribuídas a nós. Nós também podemos ter a certeza de que nós repousaremos seguros, e apesar do nosso corpo, sim, ver a corrupção, ele será finalmente ressurreto por causa da obra de Cristo Jesus. O texto diz que Cristo foi aquele que se achegou à presença de Deus e recebeu dele plenitude de alegria na sua presença. Ele desfrutou da visão de Deus, coisa que nós também desfrutaremos por causa da união que nós temos com Cristo Jesus. Tudo aquilo que Cristo passou, ele passou como nosso mediador, como nosso representante. Nós temos visto um pouco disso nas nossas aulas na escola dominical, de que ele viveu uma vida de obediência em nosso favor, de que ele morreu em nosso favor, ressuscitou em nosso favor, subiu aos céus em nosso favor, está à direita de Deus também intercedendo por nós em nosso favor, como nosso mediador. É claro que Deus já tinha plenitude de glória, Deus o Filho já tinha todas essas coisas, não precisava de mais nada. Mas ao escolher se fazer homem, ao escolher se humilhar, ele se submeteu à vontade de Deus, para que nós também tivéssemos acesso a todas essas coisas. Mas por que então o texto cita, por que Pedro cita esse texto do Salmo de número 16? Em primeiro lugar, para enfatizar que era impossível que Cristo fosse retido pela morte. Deus havia prometido que ele não experimentaria nada disso. E uma vez que Deus prometeu, ele poderia ter a certeza do cumprimento de todas essas coisas. Mas a segunda razão pela qual Pedro cita este texto é que Jesus cumpre as promessas feitas a Davi. Ele é o Messias prometido de Israel, o herdeiro do trono de Davi. Por isso, no verso 30, Pedro enfatiza, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Cristo era o descendente de Davi, aquele a quem havia sido feita a promessa de que reinaria eternamente. Lá em 2 Samuel 7 nós lemos, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. O Salmo de número 132 cita essa mesma profecia. O Senhor jurou com verdade a Davi, não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Pedro tinha em mente esse salmo, provavelmente. Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. E agora Pedro diz, Deus cumpriu a sua promessa. A exaltação de Cristo por meio da ressurreição e a sua ascensão é cumprimento das promessas feitas a Davi. É resultado da intervenção de Deus, cumprindo a sua aliança, cumprindo os seus propósitos redentores em nosso favor. Até que chega o verso 32, e ele diz, a esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora ele vai para o seu terceiro argumento, que é muito ligado ao segundo, que é o fato de que Jesus concede o Espírito por causa da sua exaltação. Uma vez que ele ressurgiu dos mortos e agora está à direita de Deus, exaltado sobre tudo e sobre todos, ele envia o seu Espírito Santo, como resultado natural de tudo isso. Uma vez que Cristo agora está presente nos céus à direita de Deus, de lá ele recebe a promessa de Deus, uma vez tendo cumprido todo o seu ministério na terra, e então derrama o seu Espírito sobre nós. E observe que o texto mais uma vez usa a expressão aqui de forma passiva, ele foi exaltado. Exaltado por quem? Pelo próprio Deus que lhe havia prometido. E aqui Pedro combina a ideia de dois textos bíblicos, Isaías 52, verso 13, que diz que ele era o servo exaltado, mas também o Salmo de número 110, verso 1, que ele mesmo vai citar aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. E a argumentação dele aqui é a mesma que ele fez anteriormente. Davi falou essas palavras, mas Davi foi morto, permaneceu na sepultura. Davi não subiu aos céus. Então ele estava falando de alguém. De quem? De Cristo Jesus. Cristo que não foi deixado na morte. Foi ressurreto por Deus. E ele mesmo foi convidado por Deus. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E por que a mão direita? A direita é onde nas Escrituras está associada a ideia do poder de Deus e a vida e a salvação que ele traz para o seu povo. Tanto é que no Salmo de número 16 essa ideia está presente. O texto diz
que diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita. Quando nós vamos lá para o Salmo 16, o verso 11 termina dizendo que na direita de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. A direita de Deus é onde Cristo recebeu a vida e nos concede. Os seus méritos fazem com que ele receba a vida da parte do Pai, à direita de Deus, e ele então, à direita de Deus, aplique esses méritos a nós por causa do Espírito Santo. Uma vez sendo assentado no trono de Davi, que está à direita de Deus, ele recebe do Pai a promessa e derrama a promessa aos homens, cumprindo aquilo que outro salmo diz. Salmo 68, verso 18: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste os homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Subindo aos céus, ele leva cativo o cativeiro que nos fazia escravos dos nossos pecados, e agora nos concede a dádiva do seu próprio Espírito Santo que habita sobre nós. Tendo recebido do Pai a dádiva do Espírito Santo, ele nos concede. Da mesma forma como Moisés, no Monte Sinai, recebeu do Pai em um momento glorioso a lei do Senhor e a entregou ao povo, agora Cristo, assentado à direita de Deus, recebe dele a promessa e nos concede como nosso mediador. Por isso ele argumenta: Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, disse Yahvé ao Senhor, Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Deus também promete que concederia vitória ao seu ungido. Deus promete que o seu reino seria estabelecido a tal ponto que, conforme ele se desenvolvesse, os seus inimigos seriam sujeitados aos seus pés, até a sua plena exaltação, cumprindo aquilo que o próprio Salmo de número 2 diz: constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus estabelece Cristo como seu rei e diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Qual que é a herança de Cristo como filho de Deus, como herdeiro de Davi? As nações da terra. Todos os seus inimigos serão finalmente subjugados no tempo adequado. É por essa razão que nós testemunhamos a todas as nações. É por essa razão que em Mateus 28, Cristo diz que nós vamos fazer discípulos em todas as nações. Por quê? Porque toda a autoridade lhe foi dada nos céus e sobre a terra. Uma vez exaltado, ele recebe autoridade sobre tudo e sobre todos. E por isso nós podemos anunciar o Evangelho às nações. E por isso Pedro termina com uma conclusão, acusando aquele povo mais uma vez no verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vejam o contraste aqui. O povo de Israel, que deveria ser o povo que receberia o Messias, o rejeitou, o crucificou. Mas ao contrário, Deus o fez Senhor e Cristo. E essa é a primeira vez que a expressão Cristo aparece no livro de Atos. Cristo, que significa ungido. Ungido para quê? Ungido para ser rei, para exercer o seu domínio sobre tudo e sobre todos. E ao mesmo tempo Pedro aproveita para acusar aqueles homens do seu pecado de terem crucificado a Cristo. Mas ao mesmo tempo dizer que se eles se arrependessem dos seus pecados, eles poderiam ser inseridos nesse reino restaurado de Israel. Mas nós vamos observar isso com mais clareza na semana que vem, no texto seguinte. Mas antes de concluir, irmãos, nós podemos ver a ênfase que Pedro traz nesses dois segundos argumentos. Em primeiro lugar, que Jesus Cristo está exaltado logo após a sua ressurreição. Que ele é o Messias, descendente de Davi, que veio para salvar a casa de Israel. Que ele está sentado à direita de Deus. Que sua morte era necessária para que ele chegasse à exaltação. Mas que os seus inimigos serão eventualmente destruídos, completando a vitória no seu retorno, no grande dia, o dia final. Os últimos dias começaram, mas no dia final, ele estabelecerá finalmente a sua vitória. Então nós podemos identificar aqui as implicações que a exaltação de Cristo tem para nós. Em primeiro lugar, a exaltação de Cristo à direita de Deus nos dá esperança, porque nós sabemos que Cristo está reinando à direita de Deus e não está indiferente à vida da sua igreja. Nós enfatizamos um pouco disso também na escola dominical hoje de manhã. Nós podemos ter a certeza da completude da nossa salvação porque Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós, fazendo efetiva aquela salvação que Ele nos conquistou. Mas ao mesmo tempo, o fato de Cristo estar à direita de Deus é um alerta para os seus inimigos. Ele está reinando e está observando todos aqueles rebeldes
que rejeitam o seu domínio. Por isso que o Salmo de número 2 termina dizendo: agora, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Beijai o filho para que ele não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Mas bem-aventurados são aqueles que nele se refugiam. Por isso, nós podemos concluir: o Pentecostes é possibilitado pela exaltação de Cristo. Em primeiro lugar, o Pentecostes é resultado do ministério de Cristo, resultado natural daquilo que ele iniciou na sua vida e concluiu com a sua exaltação. Mas em segundo lugar, é possibilitado pela sua exaltação à direita de Deus, onde ele assume o trono de Davi, recebe a promessa do Pai e nos concede a dádiva do Espírito Santo. Concluindo, irmãos, nós vimos que a ênfase que Pedro dá no dia de Pentecostes é na pessoa de Cristo Jesus. Seu ministério, sua morte, sua ressurreição, mas especialmente a sua exaltação à direita de Deus. Uma vez à direita de Deus, ele recebe a autoridade da parte de Deus por ter cumprido o desígnio estabelecido pelo Pai. Ele recebe o trono de Davi e o cumprimento daquelas promessas feitas no Antigo Testamento, restaurando o reino a Israel por meio da sua igreja, até a completa destruição dos seus inimigos. Assim, nós vimos que o Pentecostes está ligado ao ministério de Cristo, porque com o ministério de Cristo, os últimos dias foram inaugurados. Nós já vivemos os últimos dias que antecedem o dia final. Mas, em segundo lugar, nós vimos que é possibilitado pela sua exaltação o derramar do Espírito Santo sobre nós. Nós agora somos habitados pelo Espírito, que nos faz testificar do Evangelho deste Cristo Jesus. E como nós testificamos? Como Pedro fez. Em primeiro lugar, focando não em nós, mas no ministério de Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão. Em segundo lugar, baseados nas Escrituras, como Pedro fez, citando Joel e os Salmos. Mas em terceiro lugar, exortando os ouvintes ao arrependimento e à fé, mostrando às pessoas a seriedade do seu pecado, mas ao mesmo tempo a salvação disponível apenas em Cristo Jesus. E foi para isso que o Espírito Santo nos capacitou, para que testifiquemos desse Evangelho até o dia da vinda de Cristo Jesus.